Bom dia, me chamo Daniel Martins, eu sou discente no programa de mestrado em Direito Processual e Cidadania da Universidade Paranaense, Campus Sede, e também bolsista pela CAPES. O título do meu trabalho é O uso abusivo da gratuidade judicial e a ofensa aos princípios do acesso à justiça e da boa-fé processual. O presente trabalho ele foi elaborado sob orientação dos professores Miriam Fecchio Sueri e Luiz Manuel Gomes Júnior. Pois bem, a problemática do trabalho, ela se funda no que se denomina atualmente de crise pelo amplo acesso à justiça. O que consiste esse entendimento? Haja vista a alta beligerância em nossa sociedade, em que todos os conflitos passam a ser judicializados, uma gama enorme de processos tem sido protocolados nos últimos anos. Então, o que se cria uma crise em razão do elevado movimento processual e das despesas que isso causa e os impactos que isso causa no Poder Judiciário e no Estado como um todo. Então, a crise ela se concentra, na verdade, em razão da elevada quantidade de processos com o pedido de benefício da assistência judiciária gratuita. E que o que há alguns anos atrás passou a ser concedido sem maior depuração por parte do Poder Judiciário, ou seja, bastava a pessoa apresentar uma declaração de hipossuficiência e o pedido pela gratuidade, que quase que automaticamente já era concedido sem uma maior apuração a respeito do preenchimento dos requisitos necessários para que seja concedido o benefício. Então isso ocorreu bastante durante muitos anos. Todavia, o uso abusivo por parte de muitos jurisdicionados, utilizando-se de forma temerária esse benefício, o que acabou sobrecarregando o Poder Judiciário com excesso de processos e despesas com o pagamento com as perícias e com os honorários, com honorários periciais, e bem como com honorários advocatícios, dativos, por exemplo. Então, isso acabou causando um sobrecarregamento. E a partir dessa perspectiva, o que se passou nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, se passou a ter uma nova visão com relação a esse uso temerário por parte de muitos jurisdicionados com relação ao benefício da gratuidade judicial. A gratuidade jurídica integral, ela foi fixada, estabelecida pelo texto constitucional de 1988, também já constava nas constituições anteriores. Ela foi estabelecida no artigo 5º, inciso 74, onde se estabeleceu que a gratuidade jurídica integral será concedida a quem prove que não possui condições de arcar com as custas, de arcar com esses ônus. Depois, o nosso Código de Processo Civil, no artigo 98 e seguintes, passou-se também a detalhar com relação à concessão deste benefício, bastando ser feito por uma simples petição no decorrer do processo. Então, a nossa legislação, ela trata a gratuidade jurídica há muitos anos e atualmente, desde o texto constitucional de 88, deixou margeado a condição de demonstração de que realmente possui insuficiência de recursos para poder custear as despesas e custas processuais. Então, o próprio texto constitucional ele passa a ser mais limitador que o infraconstitucional, que o Código de Processo Civil. Partindo nessa perspectiva, dessa necessidade de verificação, de apuração do preenchimento dos reais requisitos e, por outro lado, com o uso temerário e abusivo nos últimos anos, com a entrada em protocolo de diversas ações temerárias, que muitos dos jurisdicionados também, naturalmente, às vezes, aconselhados por advogados que acabam se beneficiando com essa quantidade imensa de processos, ajuizaram milhões de processos que muitas das vezes obtinha-se o benefício, mas o fundo maior do processo era temerário, ele não tinha um fundamento justificado, e sim para se oferir algum benefício. Todavia, essa perspectiva não pode, essa visão real, ela não pode causar uma redução da concessão da gratuidade judicial. Pelo contrário, deve-se otimizar essa garantia constitucional em razão do apreço ao acesso à justiça, todavia exigir-se a lealdade por parte das partes, ou seja, todos os participantes do processo devem agir com lealdade e boa-fé. A partir dessa visão, cabe ao julgador, bem como a todos os participantes do processo, a fazer um controle efetivo com relação ao preenchimento ou não dos requisitos da gratuidade judicial para sua concessão, de forma de que a gratuidade jurídica e o acesso à justiça sejam otimizados e não que ocorra um retrocesso com relação a esses benefícios. Muito obrigado e bom dia.